Na beira do mar aqui, ó, na Bahia, aí, teve embarcação afundada por submarino. Gente morrendo por causa disso. Ela foi bem mais expandida. Agora, por que eu estou falando disso? A gente está fazendo um curso de história ou a gente está querendo explicar justamente a Revolução? A gente está querendo explicar justamente a Revolução. E a gente está aqui nessa terceira parte que se chama As Estratégias Mais Recentes. Estratégia é um nome meio complicado, né? Vocês podem estar na dúvida aqui no que é isso, estratégia. Estratégia é o que se utiliza para vencer uma competição, uma guerra, etc. O chefe do exército, na língua grega, era chamado de strategos. Era aquele que comandava o exército. Por quê? Porque é ele que organizava tudo. Guerra não é briga de botequim. Guerra tem que ter toda a organização, tem que saber isso aqui. E você faz as armadilhas, justamente a estratégia é o método para você tentar vencer uma competição, uma guerra, etc. Certo? Estratégia. Até, por exemplo, numa competição, num jogo de bola, você tem uma estratégia. Se for jogador mesmo profissional, ele vai programar uma coisa. A gente vai fazer isso aqui, vamos atacar aqui, vamos fazer aqui. Fulano tal vai ficar no gol, que ele está muito bom. O outro vai ser atacante, vai fazer o lançamento. Tem toda uma estratégia. Então, é o método que você toma, a maneira que você estabelece, o raciocínio que você faz para vencer uma competição, uma contenda. Então, quando eu falo das estratégias mais recentes, são as estratégias da revolução. O que é que o demônio está querendo fazer para levar mais almas ao inferno? É isso, para resumir. Por quê? Porque o demônio, ele é chamado pai da mentira, não é? Você deve saber isso. Ele é mentiroso e enganador. Primeiro, em geral, ele mente, ele engana a pessoa, depois ele leva para o precipício. Daí o demônio gosta muito de se valer, por exemplo, das paixões da pessoa. A pessoa tem paixão por dinheiro, aí ele começa a estimular, o sujeito vira um avarento, só pensa em dinheiro e não pensa na salvação. Ele estimula a imoralidade até não poder mais, porque ele sabe que o sujeito, que se entrar naquilo ali, ele fica amarrado e quando ele se dá conta, ele já está com a vida perdida. Vai na imoralidade, entra na droga, pronto, aí acabou. Vai sair só milagre. É terrível, é um negócio que muda até o organismo da pessoa. E por isso tanta gente morrendo por aí, vocês devem saber, né? O que é isso? São estratégias. Estratégias para levar as pessoas para o inferno. Então, os homens maus que seguem o demônio, que são ligados a associações secretas, isso existe, a maçonaria é uma delas. Mas há outras que você nem conhece, eles fazem escondido. E começam a movimentar, mexer a política para levar a política, as sociedades, as nações, os povos para a direção que eles querem, que é uma direção de perdição. Então, para isso, eles promovem coisas, eles estimulam coisas. Uma das coisas que eles mais gostam de usar é a guerra. Por que a guerra? A gente nunca viu aqui uma guerra pesada mesmo. A única guerra que a gente teve mais pesada mesmo foi a Guerra do Paraguai. Mais de 150 anos quase, e que até muita gente aqui da Bahia lutou, porque boa parte eram negros, então vinha muito da Bahia. Então, até hoje tem gente aí que às vezes tem uma arma da Guerra do Paraguai. Mas foi lá no Paraguai. Quase toda foi lutada lá longe, não foi aqui. Então, quando tem uma guerra, é um negócio terrível, destrói tudo. Destrói família, destrói propriedade, destrói casa, destrói tudo. Você tem que reorganizar a sociedade depois. Ora, essa gente do demônio, eles querem destruir a cristandade. E eles querem depois edificar uma coisa que não seja mais católica, que seja do gosto deles. Então, para eles, a guerra é uma coisa muito, muito útil. Por quê? Porque destrói, mata. Acaba uma cidade da noite para o dia. Então, eles estimularam
duas guerras mundiais nesse século. Foram essas guerras que eu falei a vocês. Na Primeira Guerra Mundial, eles conseguiram destruir vários impérios. Porque, como eu disse a vocês ontem, eles não gostam do império. Por quê? Porque no império a autoridade é pessoal, é o rei, ele manda. Então, se você fizer alguma coisa errada, ele vai, você está errada e todo mundo vê, ele é o rei. Eles não gostam disso. Eles gostam de dizer que o povo manda. Não é o que eles dizem? Por aí? Então, na democracia, o povo manda. Agora, alguém de vocês aí manda no Brasil? Nem vocês, nem eu. Onde é que está esse povo? Se eu sou povo, se vocês são povo, onde é que está esse povo? É quem está por trás. Aí diz, é o presidente. O presidente é um maçom, Michel Temer. Alto maçom, sabia disso? Michel Temer é maçom. Tem foto dele tudo. Isso aí tem a menor dúvida. Ele é maçom. Então quem está por trás dele? É quem está mandando na maçonaria e por trás estimula para ele fazer isso e aquilo e outro. Correto? Então você não sabe quem que está mandando, aí está na mão deles. Por isso é que eles não gostam de império, de rei, disso aí, porque você sabe que aquele ali manda mesmo. Pode até mandar mal, é verdade, mas manda. E quando você não sabe quem manda, aí quem está por trás é que está mandando. E se está mandando escondido, é porque não presta, né? Eu gosto de fazer a comparação. Se você estiver na escola, tinha aí na escola aí, né? Tem sarno, tá todos os meninos brincando, jogando bola, isso aqui. Tem dois meninos debaixo de uma árvore conversando, escondido. Não é coisa boa, né? Certamente. Porque estão fazendo escondido. Quem faz escondido é porque tem alguma coisa para esconder. Então, essa gente, maçonaria, gente ligada ao demônio, promoveram a Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial caiu primeiro o Império Católico, o Império da Áustria, caiu o Império Protestante, o Império Alemão, caiu o Império Maometano, o Império Otomano, e caiu também um Império Russo. O Império Russo caiu também. 4 impérios, só numa guerra. 4 impérios. E no Império Russo botaram o que? A Revolução Comunista. 4 impérios numa guerra só. Então eles conseguiram o objetivo, quebrar a Europa. Toda aquela geração antiga morreu, 16 milhões de jovens. Né? A gente joga, quem morre na guerra já era jovem, né? Tá lutando, somente o homem, né? Tá lutando. Hoje botaram até mulher no exército, mas antes era só homem que ia para o exército. Então morreu a geração mais forte da Europa. Aquela gente ligada à fé, eram católicos. Então isso tudo acabou com a guerra. Correto? Então foi uma grande vitória para eles. 16 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda, pior ainda. Por quê? Porque muita gente reagiu contra o poder desses revolucionários. Reagiram e criaram governos nacionalistas, mais ou menos certos. Alguns eram melhores, outros não eram tão certos, enfim. Então a Segunda Guerra Mundial veio contra isso. Foi uma guerra pior ainda. Pior ainda. E implantou de vez esse governo com os maçons no comando, por detrás do pano, dizendo que é o povo que manda. Isso foi implantado de 1939 a 1945, foi uma guerra terrível que durou 5 anos, 6 anos, custou 50 milhões de mortos mais ou menos, e fez que o comunismo aumentasse o poder dele. Porque o comunismo, até a Segunda Guerra Mundial, só dominava na Rússia. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele dominava na metade da Europa. E começou a dominar pela Ásia também. E pela África e em outros lugares. Matando mais gente ainda. Então, a Revolução ganhou muito com essas duas guerras mundiais. Mas, só que isso não foi suficiente para eles. Primeiro porque eles viram que, embora esse comunismo assassino, que tirava a propriedade privada, que destruía as famílias, que queria organizar tudo do nada, eles viram que aquilo tinha se expandido com as guerras, mas o povo não estava satisfeito. O povo, quando podia, reagia. Não queria saber disso. Você mexia numa coisa que o povo não gostava que mexesse, que era a propriedade dele.
Ele não gostava daquilo. Quando você organizava o governo sem propriedade, tudo na mão do Estado, o povo não trabalhava direito. O país não ia para frente. E não aparecia riqueza. A riqueza ainda ficava na mão dos países que ainda tinham propriedade privada. Além do mais, embora eles tenham conseguido muita coisa na Primeira Guerra Mundial, eles não conseguiram tudo. Por quê? Porque o plano deles, na Primeira Guerra Mundial, era fazer com que os operários, todo mundo se levantasse contra os burgueses, os que tinham fábrica, os que tinham terra, todo mundo se levantasse e fizesse a revolução. Mas quando veio a guerra, não aconteceu isso. Os operários da França lutaram contra os operários da Alemanha. Os operários da Áustria lutaram contra os da França, lutaram contra os da Rússia. Então, as nações ainda existiam. Porque o comunismo quer acabar com as nações. Ele quer acabar com as nações. Um comunista, ele não tem pátria. Hoje você tem partidos que trabalham pelo comunismo, mas que não têm o nome comunismo, como o PT, por exemplo. Mas você tinha antes havia um partido comunista no Brasil. Ainda há hoje, chamado Partido Comunista Brasileiro. E esse Partido Comunista Brasileiro tinha um chefe muito famoso, que hoje não sei se o pessoal ainda lembra, mas nas universidades todo mundo lembra. É Luiz Carlos Prestes. Ele era o chefe do Partido Comunista Brasileiro. Uma vez, esse Luiz Carlos Prestes já morreu há muito tempo, era deputado nesse tempo, tentou tomar o poder no Brasil, mas não conseguiu, Getúlio Vargas derrotou. Então esse Luiz Carlos Prestes é deputado no Congresso Nacional, então outro deputado desafiou. Se tivesse uma guerra do Brasil com a Rússia, você ficava do lado do Brasil ou da Rússia? Ficava do lado da Rússia, ele respondeu. Comunista não tem pátria. Comunista apoia a revolução. Os próprios comunistas da Rússia, quando a Rússia teve uma guerra com o Japão, eles trabalharam para o Japão ganhar para a Rússia. Embora sendo russo, mas trabalharam porque era bom para a revolução. Não tem problema, o país perde, não está nem aí. Assim eles trabalham. Não tem pátria. Ele pode dizer da boca para fora, mas ele mente. Então, esses comunistas esperavam que, com a Primeira Guerra Mundial, todo mundo fizesse a revolução e terminasse com as nações, mas isso não aconteceu. Então eles se deram conta, não deu certo o que a gente fez. Alguma coisa não tá dando certo aqui no que a gente fez. Para completar, veio a Segunda Guerra Mundial e, embora tivesse havido algum avanço do comunismo, esse comunismo duro, mas o outro lado, o Ocidente, ainda estava forte e o pessoal não estava satisfeito. Então, eles foram desenvolvendo uma nova estratégia para espalhar o comunismo. Vou tentar explicar a vocês que é um pouquinho sutil. Bota a cabeça para funcionar, os ouvidos atentos, para explicar para vocês. Vejam bem, a doutrina dos comunistas, eles ensina o seguinte, que você tem, vamos assim, a sociedade, né? Então você tem aqui a religião, a política, tudo isso aqui, que pertence à chamada superestrutura, eles chamam assim. Então aqui embaixo você tem a infraestrutura. E é o que? São chamados meios de produção. O que são os meios de produção? É tudo que produz. O comunista é materialista. Então, se uma terra produz coco, ou produz cacau, ou produz cravo, ou produz soja, tudo isso é um meio de produção. Dá dinheiro. Produz gado, tem pastagem, dá dinheiro. Então é um meio de produção. Uma fábrica, mais ainda, produz pisos, produz telhas, produz carros ou aviões, etc. Tudo isso são meios de produção.
Então ele diz o seguinte, que os meios de produção têm que passar para o Estado, tudo. Ninguém pode ter nada disso. Ou seja, você tem que comunizar isso, coletivizar, como ele diz. Então ele diz, se você tomar isso, isso aqui vai mudar. Correto? A teoria deles é essa. Por isso eles são tão violentos. Eles tomam a terra, eles botam o sem terra para tomar a terra, né? E faz isso, faz aquilo, toma conta da fábrica, toma conta da terra. Eles faziam muito isso, mais ainda antes. Porque eles achavam o seguinte, quando a gente tomar a terra toda, isso aqui vai mudar. A religião vai acabar, a política vai mudar, a cultura vai mudar também. Tudo isso vai mudar quando a gente tomar isso aqui. Então a estratégia era essa. Mas como eu acabei de descrever a vocês, a coisa não deu certo. Deu mais ou menos, mas não deu muito certo. Eles mataram muito de gente, mas o pessoal continuava querendo ter uma religião, continuava com uma cultura em que eles queriam pertencer a uma nação. Os que eram franceses queriam ser franceses, os ingleses queriam ser ingleses, os russos também queriam ser russos. Então havia dificuldade. A chamada superestrutura, que eles chamavam, não mudava. Ou mudava dificilmente. Então eles começaram alguns comunistas começaram a raciocinar. Porque esse tipo de comunismo foi Marx, como eu disse a você, que idealizou isso. Mas a coisa não estava dando muito certo. Então, surgiram outros marxistas que começaram a pensar diferente. E são esses marxistas mais novos que prevalecem hoje. E aí é que eu vou entrar na situação que a gente vive hoje. Por quê? Porque esses novos marxistas, como é que eles se chamavam? O mais famoso deles era um italiano. Ele se chamava Gramsci. Ele é muito falado hoje nas universidades do Brasil, por aí fora. Era um italiano, não era judeu, era de família católica, então ele conhecia bem o que era o catolicismo. Ele virou ateu, perdeu a fé, saiu por aí fazendo maldade, mas ele veio de uma família católica, nasceu na Itália. Então ele se deu conta disso aqui, ó, não deu certo, tem que mudar isso aí. Marx não estava com razão nesse ponto. Então qual foi a teoria dele? A teoria dele era o contrário, para explicar a vocês. O que tinha que mudar não era isso aqui, era isso aqui. Quando mudasse isso aqui, aí isso aqui você controlava. Entenderam? Era o oposto. Então, para Gramsci, para você instalar o comunismo, você tinha que mudar. Tinha que destruir a religião, destruir a política, destruir a cultura, destruir a educação, tudo isso. Enquanto que para Marx, o meio principal era a guerra, eram as armas, para Gramsci vai ser a educação. Vocês estão entendendo a arte dele? Ele achava o seguinte, quando a gente controlar a educação, a gente vai ensinar tudo que a gente quer para os pequenos, e os pequenos depois vão crescer com aquilo na cabeça, e depois eles vão mudar a sociedade. Estão entendendo? Ou seja, era uma revolução, digamos assim, menos violenta. Na aparência, bom, não tinha tanta morte, tinha também, mas não tanto. Mas ela era mais destruidora. Ela levava mais almas para o inferno. Porque enquanto a primeira matava, muita gente morria mártir. Morria confessando a sua fé. No México, por exemplo, mataram tanta gente, mas no México católico, muita gente morreu mártir. Crianças morreram mártires. Você sabe a história do mexicaninho que martirizaram lá no México, na época da Revolução Comunista? Pegaram ele, penduraram pelos 2 polegares, deixaram lá o dia todo, torturando, né? Uma criança, ele lá. Aí daqui a pouco olharam, o menino estava fazendo um sinal assim, ele está amolecendo. Aí pegaram o menino mostrou os dedos, tinham caído os 2 dedos. Aí ele mostrou os outros dedos, pode pendurar agora para ele agora. Aí eles deram um tiro e mataram o menino. Morreu mártir, né? Foi para o céu. Então esse comunismo duro mandava a gente para o céu. Aí eles deram conta, mas não está certo aí não. É melhor a gente fazer desse jeito aqui. Como? Botando essa gente, essas crianças, essas moças, tudo em escola que não preste.
para ensinar coisas, ensinar mentira, como evolucionismo, ensinar imoralidade, ensinar isso, ensinar aquilo. Quando eles crescerem, vão ser o quê? Uns vagabundos. Não fazer nada na vida, vão tomar droga. E aí vai precisar o Estado para tomar conta deles. Né? Então, ó, tudo na mão do Estado. Entendeu a estratégia? Muito mais inteligente. Gramsci era mais inteligente do que Marx. Percebeu a coisa. Mesmo porque Marx era judeu, não conhecia o catolicismo. E Gramsci era católico, conhecia. Ele viu. Quando um sujeito conhece a verdade e depois desvia, é muito perigoso. Então ele viu que esse aqui é o caminho para a gente destruir. A gente tem que ir contra o catolicismo, a gente tem que ir contra a religião, a gente tem que tomar conta das escolas, da educação. E aí eu entro mais a fundo nessas estratégias mais recentes que nós vemos atualmente no Brasil, por exemplo. Vocês todos devem estudar. Notem bem que antigamente se estudava menos. Havia muito mais analfabeto antigamente. Não era todo mundo que estudava. Hoje, o estudo está cada vez mais amplo. Bom, a qualidade baixou muito, mas a aparência ela se mantém e está muito mais expandida. Para você ter ideia, quando eu fiz vestibular para a faculdade, só havia praticamente 2 faculdades em Salvador, na Bahia, em Salvador. A Universidade Federal e a Universidade Católica, só praticamente. Você só fazia 2 vestibulares e de 10 passava 1. Então, entrar na universidade já estava decadente, mas era uma coisa difícil, não era para qualquer um. Hoje se você pagar, né, você entra até pela internet na universidade. Não precisa fazer mais prova, nada, todo mundo aí entra em universidade, você tem uma universidade em cada esquina aí, em grande cidade. Se tornou uma coisa muito mais espalhada. Universidade, escola, então, nem se fala. Todo mundo entra na escola. Aí você pode dizer, mas não é uma coisa boa aprender a ler, aprender a escrever? Sim, é uma coisa boa. Mas só que não é só ler e escrever que ensina a vocês. Vocês sabem muito bem disso. Ensinam um bocado de coisa que não presta. Ensinam uma série de coisas que vocês ouvem aquilo e depois vocês vêm aqui, vão na igreja, ouvem um sermão e... não é a mesma coisa. Quem é que está com razão? Vocês não devem pensar isso? Duvido que não pensem. Houve uma coisa aqui lá no mosteiro e depois vão na escola e ouvem o contrário. Vocês ouvem um sermão onde o padre diz: Deus criou o céu e a terra, criou o primeiro homem Adão, a primeira mulher Eva, etc. Você vai na escola e diz como veio do macaco, não é assim? Diz outras coisas. Que o mundo nasceu de uma explosão. Explodiu. Quem explodiu isso aí? Explodiu. Explodiu e daí foi tudo aparecendo. Saiu a terra, pó, água e depois, sei lá, foi aparecendo... Apareceu um bicho que se mexia e um micróbiozinho que se mexia, depois ele foi aumentando, aí aparecia um aqui... Daqui a pouco apareceu um peixe. Como é que apareceu o peixe? Não sei. Bom, apareceu o peixe, né? E depois o peixe saiu da água, criou pata, é isso que eles contam, né? E saiu e aí virou um dinossauro, saiu por aí, ficou grandão, dinossauro. E depois esse dinossauro apareceu tudo com o tempo. A arte é essa, com o tempo. Apareceu umas penas nele, as penas. Aí começou a voar, né? A pena começou a voar. E depois ele começou a voar, começou a aparecer uns peitos nele aí com leite, aí virou mamífero. Aí depois de mamífero foi crescendo, aí apareceu entre eles um macaco. Aí do macaco, uma hora lá, pariu um sujeito que era um macaco, mas era gente também. E aí virou homem. Tudo assim. Não passa de um mito, um engano. Mas é isso que é ensinado nas escolas, não é isso? Grosso modo, resumindo. Eles não fazem uma escalazinha que eles botam um macaquinho aqui andando. Aí depois vem outro macaquinho um pouquinho maior, já está meio encurvado já, mas já está andando mais. Aí depois ele fica direitinho aqui. Aí depois ele vira o que eles chamam Homo sapiens, não é? O homem já evoluído. Quer dizer, isso aí é o que é? É chamada evolução. E eles dizem que isso aí, eles acharam cavando e acharam os esqueletos, não é isso? Mas isso tem muita mentira tanto por demais. Até em museu já se achou cabeça
de homem, mais ou menos, com uma mandíbula de macaco. Aí colaram, botaram e ficou lá no museu, depois descobriram e tiraram escondido. Sabiam disso? Vocês sabiam que falaram de um homem que tinham descoberto lá nos Estados Unidos, chamado Homem de Nebraska? Porque acharam um dente. Um dente. Eles pegam um dente e reconstituem tudo do jeito que querem. Aí depois descobriu que esse dente era de um porco. Aí esconderam e ninguém falou mais. Sabiam disso? Tudo isso é documentado. Só que vocês não vão ouvir isso nas escolas. São fraudes, uma atrás da outra. O professor que vai ensinar isso a vocês, recebe isso. Não é que ele seja mentiroso, não. Talvez até ele seja boa gente. Mas ele já recebeu aquilo. Ele ganha o salário dele. Se ele não ensinar isso, ele pode perder o emprego. Aí ele fica com medo, né? Então ele transmite aquilo, coitado. Transmite aquilo, ele recebeu, ele transmite. O MEC, sabe o que é o MEC, né? Ministério da Educação e Cultura, né? Ele estabelece, obriga todas as escolas a ensinar aquilo. Obriga. E quem está dentro do MEC é gente comunista. Grande parte. Gente que está ali e que aprendeu nas universidades, leu esse autor que eu disse a vocês, Gramsci e outros. Então, eles têm a cabeça formada, pervertida, uma cabeça pervertida, e estão ali para destruir a educação. Então eles vão preparar aqueles programas e vão mandar para os professores, que estão obrigados a transmitir aquilo. Se eles não transmitirem aquilo, eles podem perder o emprego, eles podem ter multa, a escola pode ter problemas. É assim. E isso vale para todas as escolas, porque há algum tempo atrás, pelo menos, escola privada, ou seja, escola que você paga, tinha uma certa independência. Então quem estava na escola pública era mais difícil, aprendia tudo aquilo que não prestava. Mas a escola privada, você tinha uma certa... Se eu pagasse, eu podia ter um direito a ter uma educação mais livre. Agora, o MEC obriga mesmo a educação privada. Já houve casos aqui de pessoas aqui dos nossos fiéis, que vão lá no Antônio Vieira, que é um colégio lá privado, caro, lá de Salvador, né, que tinha os filhos dele lá nesse colégio, ele ia lá reclamar, como é que ensina isso aqui, contrário à fé, isso aqui, isso aqui. Aí o diretor, mas isso aqui é o MEC que manda. Você percebe que a revolução aí está muito mais eficaz, destrói muito mais. Por quê? Porque vai no pequeno, vai na criança, vai no adolescente. O adolescente, a criança, não tem defesa, todo mundo sabe disso. Ele não sabe, ele não tem experiência. A tendência da criança, e mesmo do adolescente, é achar que o professor sabe tudo, não é isso? Ele acha isso. O professor sabe tudo, o professor é inteligente, é isso, aquilo. Por quê? Porque o que ele sabe, é o que ele vê, ele não conhece nada demais, então ele aceita. A criança é assim. A criança é curiosa. Se você pegar uma criança num comércio, num shopping center, a criança fica assim. É assim? A criança é assim. É curioso. Porque a cabeça está limpa ainda, então recebe tudo. Por isso que criança tem memória boa. A cabeça está limpa. Já quando a gente tem mais idade é mais difícil, tem mais coisa. Mas quem está novinho não, é mais fácil. Então eles recebem tudo. E o que eles recebem, ele acha que é verdade. Criança acredita em tudo. Então o que é que eles fazem? Eles começam a encher a cabeça dessas crianças, desses adolescentes também, do que não presta, do que é falso. Entre outras coisas, eles trabalham muito justamente com a história. Por isso a gente fez um resumo de história, para tirar o que não presta. Mas a história que vocês aprendem por aí é uma história deturpada. Uma história deturpada. Como é que eles deturpam a história? Primeiro, por que eles utilizam tanta história? Por quê? Porque se você for estudar filosofia, teologia, é mais difícil. A maioria das pessoas não tem cabeça para estudar isso. Ou estuda meio com... não gosta. A maioria das pessoas não vai nisso. Mas história todo mundo gosta. Vou contar história. 100 anos atrás a gente conta história. Conta aqui, todo mundo gosta. Tanto é que as crianças gostam de contar histórias para elas.
é mais fácil, agrada mais o ser humano. Além do mais, se você for, por exemplo, estudar matemática, não tem jeito, matemática é exato. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Se você botar 9, você erra. Então não tem como enganar aí, é mais difícil. Entende? É mais difícil enganar com matemática. Então você engana com o quê? Com história. Você conta uma história que não é verdadeira. Então quando essa criança ou esse adolescente for para a igreja ensinar ele uma coisa, ele vai dizer, não, mas não é isso. O que me ensinaram é que a história foi diferente. Foi um macaquinho, isso, aquilo, aquilo outro. Ele vai dizer que a igreja matou gente, fez isso, fez aquilo. Então ele vai ficar cheio de coisa que não presta. E a partir daí, ele vai reagir da maneira como eles querem. Como os que manipulam a educação querem. É todo o projeto dos comunistas que querem mudar a cabeça das pessoas para depois mudar a sociedade. Ora, essa falsificação da história, ela se faz, não é assim chegar, você contar uma mentira grossa e ponto final. Não, aí acabaria sendo descoberto. O mentiroso bobo, não vai para frente. Quem vai para frente é um mentiroso inteligente. Não é verdade? Quem mente e você logo pega a mentira, não adianta nada. Você logo fica desconfiado, você é mentiroso, é meio maluco, sei lá, e ninguém acredita. Mas um mentiroso que mente, que você tem dificuldade de perceber, aí a coisa vai para frente. E aí a destruição é maior. Então, nas escolas, se falsifica a história através da omissão seletiva. Vamos explicar. Uma omissão, que a gente aprende no catecismo. Pecados por ação, pensamento, etc., ou por omissão. O que é uma omissão? Omissão é uma coisa que você deve fazer e você não faz. Alguém é um pai, uma mãe, tem um filho. O filho faz uma coisa errada. Ele não corrige o menino. Ele não fez nada, mas ele pecou por omissão. Porque ele tinha a obrigação de corrigir o filho dele. E ele não corrigiu. Então foi um pecado de ação? Não, foi um pecado de omissão. Uma ação que deve ser feita e que não foi feita. Vocês estão entendendo? Então, no caso aqui, é algo que deveria ser dito e não foi dito. E essa omissão é seletiva. Ou seja, eu omito certas coisas e outras coisas eu não omito, eu digo. Então, o resultado é que você dá uma falsa impressão da história. Vou dar só um exemplo. Com relação a este problema dos protestantes. Como eu disse a vocês ontem, o protestantismo começou no século XVI. E como consequência do protestantismo, houve muita guerra. Houve guerra entre católicos e protestantes, com muito sangue derramado. E com muita coisa errada, às vezes de um lado e de outro. Porque o católico nem todos são santos. Havia coisa errada também. Mas o que você faz? Você já ouviu falar, não sei se vocês falam hoje disso, da Noite de São Bartolomeu? Noite de São Bartolomeu. Acho que foi em 1546. Não me falha a memória. Ninguém nunca ouviu falar disso? Nunca. Então vou contar para vocês. A Noite de São Bartolomeu foi uma noite, né? Onde os católicos... Foi na França isso aí. Na França, houve guerra entre protestantes e católicos. Muita guerra, porque os protestantes queriam tomar a França. Então, nessas guerras, houve uma noite em que os católicos fizeram um acordo. E agora, quando der um sinal aí, a gente vai e sai matando protestantes. E saíram e mataram muito protestante. Foi chamada Noite de São Bartolomeu. Saíram os católicos e mataram um bocado de protestantes. Então, se você ensina isso na escola, Noite de São Bartolomeu, o dia em que os católicos mataram não sei quantos protestantes, ponto final, só conta isso. O que é que vai dar a impressão? Que os católicos perseguiram os protestantes, né? Só que você tem que saber o seguinte,
Essa noite de São Bartolomeu foi um episódio no meio de todo um processo de guerra. E que antes dessa noite de São Bartolomeu, muitos católicos morreram, mortos pelos protestantes. Os protestantes mataram até não poder mais. Quando você vai, eu vi isso, você vai em igrejas da França, você vê imagens degoladas, foi protestante. Degolavam as imagens. Matavam gente, matavam padres, era uma coisa horrível. Então, a noite de São Bartolomeu foi um momento em que os católicos já estavam por aqui e resolveram reagir. Então deu guerra, né? Então, veja bem a diferença, né? Se você conta só a noite de São Bartolomeu, o que é que vai dar a impressão? Que os católicos eram maus e estavam matando os protestantes. Mas se você conta tudo, o que é que você vai ver? Que os católicos não eram santos, mas eles reagiram porque não aguentavam mais a perseguição. Estão entendendo? Estão entendendo como você altera a história? E, no entanto, você não contou nenhuma mentira. Realmente ocorreu a noite de São Bartolomeu. Mas você tem que contar tudo. Se você omitir, você acaba alterando a história. É a mesma coisa de dizer assim. Na noite passada, a polícia foi lá na favela do Calaperdão, lá em Salvador, atirou e matou 4 pessoas. Só conto isso. Qual é a impressão? Que a polícia é ruim, né? Foi lá para matar gente. Mas se você souber a história toda, os 4 eram traficantes, estavam matando, estavam isso, estavam aquilo. A polícia foi, eles reagiram, eles deram um tiro e mataram. Bom, aí a polícia não é mais má, entendeu? Eu não contei nenhuma mentira, eu só omiti uma parte. E eu alterei o fato. Jornalista é mestre nisso. Jornalista é outra raça de gente que você tem que tomar cuidado. É profissional que usa isso aí. Ele conta uma parte, conta a outra, pronto. Eles fazem a coisa, vão guiando para o lado que eles querem. Muito cuidado. Jornalista é outro tipo de gente que você tem que tomar cuidado. E, além disso, os professores, né? Sobretudo os professores de história. Eles alteram muito as coisas. E alteram dessa maneira. Eles contam uma coisa e não contam a outra. E aí eles vão para várias coisas. Por exemplo, quer ver outro exemplo? Escravidão. Escravidão, sobretudo dos negros. Esse tema chama muita atenção porque, sobretudo aqui na Bahia, basta olhar, boa parte das pessoas aqui são de origem africana, ou mais ou menos. A gente sabe que o lugar que tinha mais negros no Brasil era aqui na Bahia, no Recôncavo, e lá no Rio de Janeiro. Então, isso puxa muito. Se a pessoa vê, eu sou negro, mulato, não sei, e aí eu fui escravizado, meus antepassados escravizavam, faziam isso, prendiam, davam chicotada, isso, aquilo outro. Isso foi o quê? A igreja aprovava isso, tá vendo? Foi a igreja que promoveu isso. É a história deturpada que contam para vocês. Como é que foi mais ou menos o problema da escravidão? Primeiro, nessa questão da escravidão dos negros. Qual foi a primeira culpa? A primeira culpa, sabe de quem foi? Dos próprios negros. Desculpe se eu digo, mas é a verdade. Por quê? Porque a África que vendia os negros. Quem vendia os negros eram os negros. Você acha que o português ia sair para correr atrás do negro lá na África? Como é que ia pegar, pelo amor de Deus? Chegava num navio, já estava tudo prontinho. Por quê? Porque na África, assim como em qualquer lugar, havia reinos. Havia países, né, os países de negros, né, então eles brigavam entre eles. Era briga, era assim, né? E naquele tempo, como em geral, não só entre os negros, mas em todas as raças, quando você prendia outro, então vai fazer o quê? Ou mata ou é escravo. Era assim. Então os negros, que são vários tipos de negros, né? Tem mais de negro alto, assim como o branco também, tem branco moreno, branco louro, tem negros há vários tipos. Então eles tinham vários países, brigavam entre eles, e os prisioneiros eram feitos escravos. Então quando chegava o traficante de escravos, já estava com os próprios reis, chamados sobas, já tinham lá os prisioneiros. Aqui, ó, eu vendo para vocês tais e tais escravos. Então, ele também tem culpa, né? Se ele vendia. Está entendendo? E mais, quem é que comprava o escravo?
Era o português? Nem sempre. Em geral, quem comprava, quem ganhava mais, que é sempre o traficante, o que faz o comércio, né? Em geral eram judeus. Sabem disso? Vocês não vão aprender isso na escola. Judeu sempre foi um povo de fazer comércio, endinheirado até não poder mais. E eles não tinham o menor escrúpulo. Eles não eram cristãos, ele tinha raiva de católico. Compra esses negros aqui, vendo lá para o português, acabou a história. E eles ganhavam um dinheiro enorme. Porque o que eles faziam? Eles saíam da Europa com uns espelhinhos, com as coisinhas assim, sei lá, chegavam lá na África, trocavam por escravo. Barato. Pegavam os escravos e levavam para a América. Na América eles trocavam por especiarias, que era cravo, canela, pau-brasil, sei lá, era uma coisa muito cara. Então eles conseguiam isso, deixavam os negros lá e levavam para a Europa essas coisas, vendiam por alto preço, entendeu? Como eles faziam? Daí eles pegavam uma parte do dinheirinho, levavam para a África de novo e tomem dinheiro. Há uma família de judeus chamada Rothschild. Essa família existe até hoje. Dizem que ela tem uma quantidade de ouro imensa. Você não pode avaliar. E essa família de judeus ganhou muito dinheiro, os antepassados deles, vendendo e comprando escravos. Tá bom? Então, você está vendo. Já tem os negros aqui, a culpa deles, a culpa dos judeus também. E você sabe também quem ganhava muito dinheiro com o tráfico de escravos? Protestante. Protestante. Protestante vendia e comprava escravo. Também. Não sabia disso? Protestante francês, sobretudo. E os protestantes eram os piores com os escravos. Porque aqui, pelo menos, o português, é verdade, era escravo, havia coisa errada. Mas eles pegavam, bom, eles casavam, os escravos, eles ensinavam a fé. Cada um tinha sua esposa, seus filhos, sua família. Nos Estados Unidos, porque teve escravo nos Estados Unidos, vocês sabem disso, né? Nos Estados Unidos, você criava escravo assim, você pegava um reprodutor e botava várias mulheres que nem gado. Sabiam disso? Era assim. Porque para eles não era nem gente. Eles criavam assim, não estavam nem aí. Para o protestante era assim. Tá certo? Aqui pelo menos ele levava em conta. Bom, é escravo, mas a gente tem que fazer. Tem a família, tudo, organizar. Era menos mal. Estão entendendo? E depois, bom, tá, tudo bem, eu não vou negar que houve uma certa fraqueza da igreja em permitir a escravidão dos negros. A igreja combateu a escravidão dos índios, não queria que se escravizasse os índios aqui. Mas com os negros chegava de fora, tinha comprado, o que a gente vai fazer? Chegou aqui, eles acabaram. Não se esqueça que no século XVI a igreja não tinha mais tanto poder. O poder da igreja era muito menor. Ela não conseguiu impedir isso, já que a igreja conseguiu acabar a escravidão na Idade Média. Na Idade Média ela conseguiu diminuir até zero quase a escravidão. Mas na época moderna já era difícil, eles não tinham mais tanto poder. Então os portugueses, os espanhóis foram se adaptando a esse regime. Foram tendo escravos. Então, como vocês podem ver, nessa questão da escravidão dos negros, todo mundo está sujo aí, né? Certo? Os africanos estão sujos, os judeus estão sujos, os protestantes são sujos, e os católicos também estão sujos. Tudo bem, não vou negar. Os maometanos também. Vocês não sabiam disso, não? Você sabe que na Arábia Saudita, já ouviu falar desse país? Até 1976 ainda tinha escravo. Até 40 anos atrás eles ainda tinham escravos. E dizem que até hoje ainda tem, escondido mesmo tem escravos. Aí, aumentando tem escravo até não poder mais tinham. Eles escravizavam inclusive cristãos, pegando gente na Europa, raptando e levando para o norte da África. Milhões! Escravos brancos, porque escravos brancos também tinham. Então todo mundo está sujo nisso aí. Então se você não fala do negro, não fala do africano, não fala do judeu, não fala do maometano, não fala do protestante, não fala, mas fala do católico. Então o que é que o pessoal vai tirar? Qual é a conclusão que vão tirar? Que o católico é que promoveu a escravidão. Estão entendendo? É isso que se faz na escola. Para resumir para vocês. É isso que se faz. Eles deturpam a história e ensinam isto.
O professor, ele recebe o programa ali pronto. Ele só faz decorar aquilo e repetir que nem papagaio. Alguns são já bem escolados, já faz a coisa meio de propósito, certo? Eu mesmo já experimentei isso quando eu era estudante. Eu estudava num colégio dito católico, de jesuítas, o Antônio Vieira, lá em Salvador. O professor de história, professor José Carlos, que até hoje ensina, roubava carro para dar para o Partido Comunista. Ele disse, ninguém me contou não, ele disse na aula, num colégio católico, ensinando. Quando ele queria falar alguma coisa contra a igreja, ele saía para a porta, não tem nenhum padre passando não, e aí contava. Assim. Até hoje ele ensina, até hoje. E mexe. E outros, ele foi motorista de Carlos Lamarca, um guerrilheiro que morreu aqui na Bahia, Jequié. Ele que conduziu Lamarca até lá. Comunista profissional ensinando história. Aí só vai alterar a história, né? Porque para eles, tudo isso, para você ter uma ideia, livros de história, eles chamam assim, construindo a história. Tem um livro didático aí, vocês sabem, chamado assim, Construindo a História. Agora eu pergunto a vocês, se pode construir a história? Não pode, isso é mentira. A história estuda o passado. O que passou, já passou. Ponto final. Você vai constatar. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Se ele proclamou ou não proclamou, você já foi. Já passou. Você vai constatar. Goste ou não goste, essa é a verdade. Ele proclamou a independência do Brasil. Ponto final. Você vai atrás. Você não vai construir. Se você for construir, você vai inventar uma história. E essa história não será verdadeira. Então, a partir com essas estratégias, eu estou citando só uma parte delas, é claro, eles vão deturpando a cabeça das crianças, dos adolescentes. Vão ensinando tudo que não presta, em geral, muita imoralidade nas escolas. Vocês devem saber disso. Então, as pessoas vão ficando deturpadas, com a visão distorcida da história, com a visão alterada da igreja. E então a revolução entra na cabeça. A revolução entra na cabeça. Os comunistas mais antigos queriam que a revolução se fizesse nas fazendas, nas indústrias, etc. Os comunistas mais recentes, não. Eles acham que a revolução tem que entrar primeiro na cabeça. E eles têm razão. Realmente ela se torna muito mais perigosa quando as pessoas recebem aquilo na cabeça. Por quê? Porque a visão de mundo delas é alterada. Eles não conseguem reagir. Eles são escravizados lá dentro. E com isso, a situação se torna pior, difícil. Porque essas pessoas vão crescendo deformadas. E não é à toa que hoje se quer tirar a criança de casa desde criancinha para botar numa creche. E as creches do governo estão se tornando cada vez pior. Se consegue colocar absurdos na cabeça das pessoas. Para que algo mais evidente do que a distinção entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Vocês devem perceber melhor porque vocês são pessoas da roça. Em geral são pessoas do campo, né? Então vocês veem que nos animais, né? Evidente, a diferença entre macho e fêmea, né? Todo mundo vê isso. Um galo, uma galinha, um boi, uma vaca, um porco, uma porca, etc. É evidente a diferença. Na cidade as pessoas têm mais dificuldade de ver isso. Mas bom, é evidente que eles veem que existem homens e mulheres. Pois bem, eles estão agora querendo impor que nas escolas as crianças possam decidir se eles vão ser homens ou mulheres. Não se decide isso, você nasce assim, acabou. Ou nasce homem ou nasce mulher, ponto final. Coisas evidentes eles estão querendo tirar. Inclusive estão querendo querendo que essas mesmo crianças possam fazer cirurgias
que não passam de deformações dessas pessoas. Me contaram até que tem homem por aí virando mulher, não é virando mulher, claro, ele faz uma deformação, né? E tem direito até de entrar nos esportes das mulheres, como mulher. E aí ganha tudo, né? Porque é homem. Se chegou a tais absurdos, se dissessem isso, no tempo que eu tinha a idade de vocês, dissessem isso, as pessoas iam pensar, é negócio de louco, de maluco. Mas isso é uma realidade hoje. Por quê? Porque isso foi inserido, sugerido, inculcado através da educação. Que não é educação, é deformação. Então, saibam disso. Quando vocês forem à escola, vocês saibam que vocês vão tentar deformar suas cabeças. É um fato. Não é que a professora seja uma filha do inferno que está querendo deformar você, talvez até não. Talvez até seja uma pessoa que, está recebendo aquilo e está transmitindo, está na corrente, mas de qualquer modo vai transmitir o mal. Então vocês têm que estar armados contra isso. Eu costumo dizer que quem estuda, sobretudo quem estuda na universidade, tem que estudar 2 vezes. Ele vai aprender aquele veneno que não presta e depois ele vai procurar aprender o que presta para reagir contra aquilo. Daí porque é importante que vocês procurem, quando vocês têm uma minhoca na cabeça, entre aspas, quando colocam alguma coisa errada na escola, vocês ouviram aquilo, procurem aqui comigo, irmão Lourenço, aqui, para orientar vocês, para estudar uma coisa verdadeira, para descobrir onde está o erro daquilo. Porque toda hora eles inventam uma coisa. Toda hora aparece um mito, uma invenção. Coisas antigas que já foram provadas, como falsas, eles de novo inventam isso. Aparece nos meios de comunicação, jornalistas, gente de televisão. Muitos deles são vendidos para transmitir aquilo que não presta. Coisas que já foram provadas. Algum tempo atrás estão falando aí na televisão que houve uma papisa. Uma papa que era mulher, papisa Joana. Mentira isso aí. Isso já foi provado há muito tempo. A história já provou isso, mas eles repetem aquilo. Fazem um filme. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. Filme. Quase todos os filmes deformam a realidade. E como hoje ninguém está querendo estudar mesmo, o pessoal está querendo assistir filme, ele quando quer saber alguma coisa, por exemplo, sobre as cruzadas, sabe o que foram as cruzadas, né? Ele vai ver um filme sobre as cruzadas, ao invés de estudar. Então aquele filme é deformado. Se vocês querem a prova, basta vocês pegarem no final do filme, quem fez o filme, quem preparou tudo. Em geral todo mundo é judeu. Os nomes são todos judeus. Eles estão ali para quê? Têm raiva do catolicismo, ganham dinheiro com aquilo, porque esses filmes são caríssimos e ganham muito dinheiro com isso. Então eles estão para quê ali? Para deformar a cabeça dos católicos cristãos que vão assistir aquilo e vão ficar deformados. Então é tirar o vício de televisão, de vídeos, essas coisas. Porque na maioria das vezes não presta, aquilo deforma. Vocês vão ter uma visão deformada da realidade. Então é preciso fazer esse esforço. A vida, a gente só se salva com esforço, é uma guerra. Então, entre esses esforços, está o esforço de escapar da revolução. Escapar das estratégias da revolução. Então, de tarde nós terminaremos com o lado, digamos assim, mais positivo, que são os remédios do céu. Porque Deus, em tudo isso, Ele tem um controle. Então, apesar de tudo, quem quer se salvar, pode se salvar. Agora é preciso que se procure o remédio. O remédio está aí. Os remédios são propostos, eu vou explicar de tarde para vocês. Agora, é preciso que se busque o remédio. Se não buscar o remédio, não se cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. São José. Pai, do Filho e do Espírito Santo.